temos um pequeno roteiro. Eu acredito que vai servir de bastante ajuda para você. Analise, veja comigo esse roteiro. O roteiro para compreensão ou interpretação de textos. Primeira coisa, leia o texto pelo menos 2 vezes. Na primeira vez, você não vai marcar nada, não vai procurar responder nada. Faça uma primeira leitura, tá? Uma primeira leitura, 2 vezes faça, né? Primeira leitura, aqui 2 vezes. Nessa primeira vez, você vai ter uma visão geral. Na segunda, você destaca as ideias principais. Se for um texto argumentativo, isso ainda é mais fácil. E aparecem muitos textos argumentativos e provas, né? As ideias principais desses textos estão na introdução e na conclusão. Então, você acha lá no primeiro, segundo parágrafo e no último. Você vai achar aí no meio a articulação dessas ideias. Leia as alternativas 2 vezes cada alternativa. E aí você vai descartar aquilo que é absurdo e que nada tem a ver com o texto. Tá? Se você tiver, por exemplo, ele pedindo para você marcar a alternativa incorreta, você elimina aquilo que está certo. Tá? Então é isso aí. Terceira, observe o comando do enunciado. É de compreensão, entendimento ou intervenção, ou é de interpretação? Veja o que o autor quis dizer, não o que você entendeu, mas o que o autor quer dizer. Atenção para essas palavras, aqui eu vou trocar até a cor, vou colocar em vermelho, vermelho assim mais vivo. Veja, assim, opção correta, opção incorreta, é certo, não, sempre, nunca também, né? Respectivamente, é obrigatório, é necessário, deve, pode, inclusive, tá? Então, quando você tiver essas expressões no comando da questão, olhe nelas. Opção correta, beleza. Mas você tem questões que vão pedir a opção incorreta. E aí tem candidato que está acostumado a marcar o que é correto. E aí erra a questão. Né? É certo. Todas estão corretas, exceto você tem que marcar que está errada. Todas estão incorretas, exceto você tem que marcar que está certa. Tomar cuidado com isso, tá bom? Respectivamente, quando você tem mais de um elemento, e você tem que dar resposta na ordem em que aqueles elementos aparecem na prova. Cuidado também com é obrigatório, é necessário, tá? Às vezes não é obrigatório, pode ser bom, mas não é obrigatório. Necessário é a mesma coisa. Tome cuidado com o deve e o pode. Dever e poder são diferentes. Poder, dever é obrigatório. Tome cuidado com isso, tá? Atenção aqui, isso é interessante. Muitas provas vão cair questões com vocábulos nos relatores. Aqui nós estamos diante de um tema, diante de um tópico, que relaciona a interpretação de texto com a gramática, que é a coesão, eu vou até escrever aqui, coesão e a sua irmã gêmea, coerência. Coesão e a irmã gêmea dela, coerência. Coesão e coerência. O que são vocábulos relatores? Que foram aqui vocábulos relatores? Eu tenho palavras que são chamadas conectores. Palavras que fazem ligações dentro do texto. Essa ligação, essa conexão, pode ser basicamente referencial ou sequencial. Coesão referencial, quando uma palavra faz referência ou nos remete a outras no texto.
Quando ela nos remete a palavras anteriores, eu chamo isso de coesão anafórica. Quando ela nos remete a palavras posteriores, coesão catafórica. Os conectores anafóricos e catafóricos, por excelência, são os pronomes. Então, veja lá no texto: ele, ela, isso, aquilo. Essas expressões se remetem a outras partes do texto. E não raro haverá questões que vão perguntar isso para você. Aquele isso da linha 20 retoma que palavra ou expressão anterior? Olho nisso, hein? Pronomes relativos, o que, o qual, né? Qual, e, né? Pronomes pessoais, ele pronome o, a, também pode ser pronomes. Pronomes demonstrativos, isso, esse, este, essa, aquilo, aquilo. Se duas alternativas parecerem corretas, busque a mais completa. Bom, na verdade, assim, às vezes você tem uma alternativa, você tem uma informação, você fala assim, isso aqui até que não está errado, mas está incompleto. Não abarca a totalidade daquilo que você precisa. Então, você tem que procurar a alternativa que realmente for a mais completa. Se o enunciado solicitar para você a ideia principal, ou o tema do texto, o assunto que ele trata, você vai encontrar isso na introdução. No texto bem escrito, a introdução é só o primeiro parágrafo, ou a conclusão, que é o último, que é quando o autor retoma as ideias. Isso aqui vale principalmente para textos argumentativos. Tome cuidado com os seguintes erros. Extrapolação. Você acrescenta ideias que não estão no texto. Tá? Redução. Dar atenção a alguns trechos, não analisando um todo. Então, você tome cuidado com a extrapolação, ou seja, você tira conclusões exageradas a partir do que diz o texto, ou então o contrário, a redução. Você se concentra no trecho, você não leva em consideração o todo. Tome cuidado. E para não cair no erro da compreensão, você conclui exatamente o contrário do texto. Tá? Então, tome muito cuidado com isso.